meus amados irmãos, de diferentes lugares do Brasil. Nós queremos tomar um tempo hoje para conversar um pouco sobre os fundamentos bíblicos da missão. É interessante que quando nós falamos sobre esse tema, a maioria das pessoas vem à sua mente: eu já sei tudo o que vai dizer sobre isso, eu já entendi que o Senhor nos mandou ir fazer discípulos de todas as nações. Segundo aquele texto de Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, segundo o Evangelho de Mateus. Mas eu gostaria hoje de começar, na verdade, porque é um tema bastante extenso e nós não pretendemos aqui dar uma classe completa sobre a teologia bíblica de missões, mas sim fazer algumas perguntas para que nós reflexionemos sobre a importância de nós entendermos o que a Bíblia está falando todo o tempo sobre o tema da nossa missão como discípulos de Cristo e da missão do próprio Deus, do que Ele está executando na história, e entender até que ponto nós estamos realmente alinhados com aquilo que Deus está fazendo, até que ponto isso importa para nós como discípulo de Cristo e até que ponto nós estamos em obediência àquilo que Ele tem nos ordenado, na verdade, conforme o texto de Mateus, que a maioria conhece bem. Então, para começar, nós devemos entender que a Bíblia, em todo o seu recorrido, ela é um livro que aponta ao que Deus está realizando e ao convite que Deus faz à sua obra criada, a humanidade, para reconciliar-se com Ele, e também a reconciliação de toda a sua obra criada, que seria também a natureza e tudo que Ele criou e que foi afetado pelo pecado. Deus convida em diferentes momentos das Escrituras todas as nações da terra a glorificá-lo, a adorá-lo, conforme nós vemos assim de uma forma muito clara no livro de Salmos. Em diferentes salmos nós vamos ver o convite de Deus às nações, mas também nós vemos já desde o Antigo Testamento a palavra de Deus nos dizendo do convite de Deus para nos alinharmos com Ele, para podermos ser bênção para todas as nações da terra. Um texto muito objetivo sobre isso é o chamado de Abraão. E eu gostaria de apontar duas coisas interessantes nesse chamado de Abraão. A primeira é que Abraão é o início da formação da nação de Israel. Então, o conceito de que Deus escolheu a Israel, na verdade, não é um conceito que nós deveríamos usar muito, senão que Deus formou a Israel com um propósito de abençoar as nações da terra. Né? E com essa família, que é a família que Deus dá a Abraão, formada numa série de milagres feitos por Deus, né? Na sua missão, no seu poder, mas também logo também apontar para que, como Abraão foi chamado, não pensando numa bênção pessoal e nem recebendo uma palavra de Deus que ele seria abençoado para uma inversão pessoal na vida dele, mas sim para que ele fosse bênção para as nações. Eu te abençoarei e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa palavra, ela vai ser desenvolvida durante toda a história da Bíblia. E nós vamos ver lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 ao 15, dizendo que, na verdade, a nossa salvação está conectada com este anúncio de ser bênção para as nações. E Paulo mesmo faz essa retrospectiva no Antigo Testamento, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a todos os gentios, ou seja, a todas as nações da terra. Então isso é apenas um início daquilo que nós podemos meditar, de que a Bíblia não tem textos missionários, mas que ela é um livro que está falando da história da salvação. E se nós temos isso em consideração, devemos pensar então
que nossa conexão com Deus, nosso serviço ao Senhor, nossa relação com Ele, na verdade, que é o princípio de todas as coisas, deve estar fundamentada na obediência à palavra de Deus e no alinhamento àquela missão que é dele e que ele mesmo está levando a bom termo e que nós apenas somos cooperadores. Que Deus os abençoe e nós continuaremos falando sobre esse tema no próximo momento.